Então, boa tarde a todos que estão aqui presentes aqui no JEP Marília e região e também pela internet para essa nossa conversa. Eu vou abrir aqui a reunião só para passar a bola para a Eliana Romera, que é nossa colega aqui do JEP, da nossa diretoria de cultura, para fazer a recepção da Aniele e aí a gente vai andando. Então, Eliana, com você então agora. Obrigado. Bom, boa tarde. Eu quero agradecer a presença de todos, e em especial a Aniele, nossa comentadora, que atendeu prontamente ao nosso convite. Eu vou falar um pouquinho a respeito do currículo dela. A Aniele Stript Amador Taiwan, ela é membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Curitiba, membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, analista de crianças, adolescentes e adultos. Então, agora eu vou passar os comentários. A palavra para você, Aniele, por favor. Obrigada, Eliana. Vocês me escutam bem? Muito. Então tá joia. Bom, primeiro, deixa eu só ver se eu consigo abrir aqui. Isso, assim eu vejo vocês. Agora ficou melhor. Arrumei minha tela. Bom, primeiro eu quero agradecer imensamente esse convite, né? Fiquei muito honrada e feliz daqui de Curitiba eu poder estar perto de vocês, viu? Aí em Marília, para mim, só tem pessoas queridas, né? Eu tenho irmãs do coração aí, pessoas que eu fiz a minha formação, a Cibele, minha supervisora. Então, é um lugar que é muito precioso para mim, viu? Então, é uma honra estar aqui com vocês. Bom, nós vamos conversar sobre um filme que ele também é um filme muito especial e tocante, né? Então, eu escrevi algumas coisas para a gente conversar, mas eu queria antes colocar assim, ele é um filme que ele é muito rico e ele abre para muitas questões. Eu acabei selecionando algumas que me chamaram a atenção, depois a gente vai ter chance de poder conversar e eu ouvi também as que tocaram vocês, tá? Mas ele abre para inúmeras que a gente acaba tendo que fazer alguma seleção do que a gente se sentiu mais tocado, tá bom? Então eu escrevi porque assim eu acho que eu não me perco muito e a gente vai conversando juntos, tá? Eu vou começar iniciando com. Eu emprestei umas palavras da Vera Lamano Adamo, de 2023, onde ela faz uma correlação entre o cinema e a psicanálise. E eu queria começar falando um pouquinho disso que eu achei muito lindo. Então, abre aspas, né? Fala da Vera. Há tempos, psicanálise e cinema demonstram uma fértil conjugação. Esses dois universos compartilham a mesma questão. Imagens, palavras e vivências são constantemente reinventadas e rememoradas. Emoções são suscitadas, quer seja pela técnica de construção cinematográfica e seu efeito no espectador, quer seja pela técnica psicanalítica e seu efeito no paciente. O que ocorre em uma sala de cinema e uma sala de análise pode fascinar, interrogar, surpreender, angustiar, fazer lembrar, assustar, causar horror. Quero propor a vocês uma questão, né? O que esse filme despertou? O que ele te fez sentir? A semelhança do cineasta, o psicanalista é também um explorador da existência. Que mundo essa pessoa habita? Em que tempos e espaços? Assim como o cineasta, o psicanalista se interessa pelas genealogias do amor, pelo poder do desejo, pelos subprodutos da paixão, oferecendo um sentido profundo e intenso às coisas simples ou mesmo empobrecidas da vida. E indaga sobre a insuperável capacidade de invenção do ser humano,
de poder brincar com símbolos, invertê-los, substituí-los, experimentá-los. Eu fecho as aspas da fala da Vera. São muitas as semelhanças. Eu começo com essa correlação porque eu também vi uma semelhança desse filme com um processo de análise. Ele condensa nas suas 2 horas e 15 minutos a história dos 3 personagens principais. Nora, né, a Renata Rensby, Agnes, Ingna Ibdoster Lilias e Gustav Stillan Skarsgård, e das gerações precedentes que lhe influenciaram até o momento. Passado e presente se somam, se fundem e se influenciam mutuamente. Apresenta o passado que nunca passa e está ali nas marcas profundas, trazendo a noção de herança psíquica. Joaquim Trier, seu diretor, diz que a grande questão do filme é deixar a memória ir ou preservá-la. Como a história nos afeta? Não é essa a questão da nossa própria existência? Por isso, penso ser difícil sair do filme sem pensar em algo da nossa própria vida, não é mesmo? Me senti estimulada, mas um tanto desafiada a comentar esse filme, porque ele tem uma simplicidade complexa, profundidade sutil, cenas condensadas, com silêncios que falam e com barulhos reflexivos. Ele não é saturado, ele dá espaço para pensar, para sentir, para sonhar. De cada cena abrem-se muitas outras. Tudo que vai surgindo tem um significado, algum motivo para estar ali, como se esticássemos uma luneta para poder enxergar profundezas. O convite é para entrar em cena, experimentando a emoção vivida e também as transformações que vão ocorrendo. Não se sai igual entrou. O filme trata abertamente de intimidade, de olhar para dentro, dentro da casa, dentro de cada um, seja nas relações interpessoais, seja na forma como cada um vive suas questões consigo mesmo. O que fazemos com o que sentimos? Que valor damos a nossos sentimentos? Que peso emocional damos aos objetos, às lembranças, às marcas que carregamos? Nem sempre o que guardamos é por ser bom ou bonito. Muitas vezes o valor está porque dói, porque falta e porque nunca foi resolvido. Muitas imagens falam por si, o que nos leva a refletir sobre elas. Há o corte de uma cena para outra, e eu penso nas várias camadas do que ocorre em nós. Enfrentamos algo do presente, ao mesmo tempo que algo do passado é acionado e também pode remeter ao futuro. Não é um filme de respostas e nem propõe algum final feliz. O compromisso é encarar a verdade. Eu coloco assim em negrito, a verdade, com toda honestidade que ela pode ter, desde o enfrentamento da dor que ela possa carregar, até expor a simplicidade do real valor sentimental das coisas, principalmente ao enfatizar as transformações que só podem ocorrer com genuinidade, com presença, constância e a continuidade de uma relação. Eu não sei se agora daria para colocar os slides que eu mandei, Eliana. Será que dá para colocar o primeiro slide, que é a casa? Eu selecionei algumas imagens, tá? E coloquei um título em cada imagem. Então, seria a primeira agora, a casa. A casa centenária é apresentada como uma protagonista. É o lugar, o espaço que contém toda a história. Guarda segredos, como uma arena onde o drama inconsciente acontece. A casa é vista de vários ângulos, de cima, de baixo, na superfície e em suas entranhas. É metáfora de um corpo-mente que contém tantas coisas. Uma garota de sexta série, na entrada da adolescência,
Ao fazer uma redação, escolhe a casa para representar o objeto que ela seria. Será que uma casa sente? Como ela capta o que acontece dentro dela? Uma garotinha já muito sensível que consegue olhar para a casa como se falasse da sua casa interna, do que era capaz de perceber e sentir. A casa preferia o barulho ao silêncio. O barulho carregava o movimento e este poderia conter também esperança. Já o silêncio, os afastamentos e os vazios. O segundo slide, a rachadura. A casa expõe suas rachaduras, suas marcas e o risco de desmoronar. Foi construída com um defeito. Mas seria possível uma casa perfeita, sem defeitos? Uma vida sem marcas? Na medida em que abre as feridas, também vai mostrando o quanto a aproximação é o que possibilita que cada um possa se apresentar melhor ao outro, com as suas dores e sua humanidade, e as formas que encontraram, só um pouquinho, que encontraram para sobreviver. Sendo uma casa que abrigou várias gerações da família de Gustav, ela é portadora de muitas histórias. Lugar onde morreu o bisavô, nasceu sua avó, ocorreu o suicídio de sua mãe, onde brigou com sua ex-mulher, de onde saiu e custou a voltar, onde suas meninas cresceram. Além das rachaduras, também carrega marcas amorosas. Na parede, as marcas da sinalização do crescimento das filhas, as marcas na cozinha, sinalizando a atenção que deveriam ter com fogo, uma casa cheia de vida. A casa também foi o que permaneceu ao longo do tempo. Para uma família que se rompe, ficou como porto seguro, a constância diante do caos. O slide 3, Nora em pânico. Nora, a filha mais velha, tornou-se uma famosa atriz, mas algo no seu presente não se encaixava mais. Passa a entrar em pânico com crises de ansiedade cada vez que precisa subir ao palco. Em uma das cenas, quase precisa de uma catarse para que consiga se jogar ao público que lhe aguardava. Sentimos sua aflição. Demonstra claramente o esforço necessário para conseguir atuar, semelhante ao estado que muitos pacientes vivenciam ao chegar para a análise. Algo começa a falhar, precisa ser olhado, não dá para continuar do mesmo jeito. Quando um sintoma se instala, ele escancara a necessidade. Na arte em atuar, há um paradoxo. Por um lado, aí são falas até no filme, no palco não se tem onde esconder. Você está ali, frente a frente com o público. Por outro lado, também há a possibilidade de entrar num outro papel e poder fugir do seu eu, expor-se e esconder-se. Ela é questionada pela irmã: Você não quer ser você? O slide 4, a chegada do pai. Eu seleciono uma fala do filme. Não sei se dou meus pêsames ou meus parabéns. Falando ao telefone, com postura arrogante, assim é escutada a voz do pai na recepção pós-funeral da mãe. Retorna de forma inesperada à vida das filhas depois de muitos anos distante. Ele tem uma figura gigantesca, tanto como o famoso cineasta, como o pai que as abandonou. Sua voz é escutada no lugar secreto que Nora apresentava ao sobrinho, lugar onde ela ouvia as consultas de sua mãe, psicóloga, um lugar que eu considerei que era um lugar do que não se deveria ouvir. E é assim que o pai chega, falando de um jeito que não deveria ter sido ouvido. Ele impacta as filhas, parece um estranho, não tem um lugar. Questionam: quem lhe avisou? O que ele quer? O que ele vai fazer com a casa? Logo ele diz que tem algo que quer falar com Nora. Marca um café com ela e lhe diz que escreveu um roteiro para um novo filme e quer que ela atue.
Nora recebe o convite com indignação. Mas você nunca me viu atuar? E ele diz: Não preciso ver para saber como você é. Mas Nora precisava do seu olhar. O desencontro entre eles vai se apresentando. E ela diz: Nós nem conseguimos conversar. Como podemos trabalhar juntos? Gustav, uma pessoa que ficou muito tempo voltado para ele, ao escrever o roteiro, imagino que, tomado por aspectos mais narcísicos, ele pensa que terá um bom encontro com as filhas. Custa entender o trabalho que precisará trilhar para retomar a relação com elas. Há muita dor ali. Ele precisa ter paciência para reparar as feridas. Precisa acolher as dores de suas filhas e entrar em contato com as suas próprias. É um processo lento, trabalhoso, de sustentação. Uma dor, uma fresta, uma falta sempre tem algo a mostrar. Cioneia Cardoso, uma analista aqui de Curitiba, me contou da lembrança de uma fala constante dos analistas franceses. Diz que eles falam assim: a falta nunca falta, ela sempre poderá ser aproveitada para algo. O slide 5, eu chamei de Você quer casar comigo? Freud já dizia: é preciso amar para não adoecer. O sobrinho traz uma possibilidade de uma relação amorosa para a geração das irmãs, pura, sincera, com a leveza da criança e, através do brincar, oferece uma outra experiência tanto para a tia como para sua mãe. Vivem uma mutualidade afetiva, podem sentir livremente e, sobretudo, falar dos sentimentos. Ele pergunta se a tia tem namorado. Se não tem, então quando ele crescer, vai querer casar com ela. Ela é amada por ele. Na cena com o sobrinho, é colocada a pensar na relação que tem vivido com seu amante, no não lugar, na falta de espaço. Isso vai ficando mais claro ao longo do filme. Essa nova geração aprendeu a importância em falar. O sentir pode ser representado pela palavra. Também sou tocada por um diálogo entre mãe e filho na volta da escola. Ele fala, a mãe fala, senti sua falta hoje. Aí ele diz, sentiu? Então foi bom eu ter chegado. O diálogo é simples, delicado e profundo. O amor sendo vivenciado, cuidado, com devoção e ação. Há uma possibilidade em se viver algo diferente no presente. O slide 6, eu chamei de confusão, intimidade ou afastamento. Você tem medo da intimidade? O amante pergunta a Nora. Ele capta suas defesas e parece se aproveitar delas. Entretanto, quando ela se mostra mais disponível, é ele quem se afasta. Medo de baixar a guarda e sofrer o que já passou. Seu pai, em outro momento, lhe diz: é difícil amar alguém com tanta raiva. Percebe as dificuldades e vai tentando se aproximar dessa filha que ficou tão machucada e cheia de defesas. Slide 7. Agnes. Agnes, desde o início, aparece como sendo portadora da ternura. Na vivência dos dramas familiares, parece ter ficado menos machucada. Muito possivelmente por ter sido mais protegida e cuidada pela irmã mais velha. Conseguiu construir seu lar e sua família. É muito bonito de ver sua dedicação em lutar para ser uma boa mãe. É historiadora e vai em busca da história. Como diz Ana Rosa Trachtenberg, ela procura trazer à superfície as verdades enterradas do passado. Busca integrar as relações familiares, é quem está apta a desmontar a casa da mãe. É ela quem aproxima o pai da irmã, serve de ponte entre eles, insiste para que ele vai vê-la atuando,
sabe da importância disso, embora ele não vá novamente. Nora se deprime, a falta do olhar do pai lhe machuca mais e mais. Agnes descobre os sofrimentos da avó que foi presa pelos nazistas por 2 anos. Na falas do filme, eles me bateram com uma abraçadeira, doeu muito, a dor durou meses e foi uma dor que nunca pôde ser falada. Eu trago uma citação de Elie Wiesel sobre sua condição de sobrevivente do Holocausto, que ele diz o seguinte: calar-se era terrível, falar impossível. Agnes junta pedaços, sustenta, chora, integra. Nicolas Abram e Maria Torok são analistas húngaros radicados em Paris e precursores dos estudos psicanalíticos sobre transmissão psíquica entre gerações. Estudaram muitos pacientes que eram sobreviventes ou descendentes do pós-guerra e resgataram a importância do trauma. Eu vou fazer uma citação deles. Todas as palavras que não puderam ser ditas, todas as cenas que não puderam ser rememoradas, todas as lágrimas que não puderam ser vertidas serão engolidas, assim como, ao mesmo tempo, o traumatismo e a causa da perda, engolidos e postos em conserva. O luto indizível instala no interior do sujeito uma sepultura secreta. Chamaram de cripta. Criou-se assim todo um mundo inconsciente que leva uma vida separada e oculta. Agnes demonstra o cuidado com seu filho ao protegê-lo do avô e das dores pelas quais passou quando este propõe que ele faça a criança do seu novo filme, algo semelhante ao que Agnes viveu na sua infância, e que foi um momento de muita ligação com o pai antes dele partir. Ela diz a ele: como você pode ir do próximo ao distante? Colocar outra pessoa como centro do universo e ficar tudo bem? Assim vai conseguindo falar ao pai dos seus sentimentos guardados há tanto tempo. O slide 8. Gustav. Junto com a arrogância tem sempre um desamparo. No decorrer do filme, vamos conhecendo de Gustav. Bebia como forma de anestesiar suas dores e alívio de suas angústias. Somente uma noite, quando alcoolizado, conseguiu gravar uma mensagem para sua filha Nora, expondo suas fragilidades. Ele diz: eu não aguento assistir algumas coisas suas porque sou sensível igual a você. Através do resgate da sua história e do roteiro que escreve, revive as angústias do menino de 7 anos que se despede da mãe para ir à escola e, ao voltar, encontra a morte. Como um suicídio deixa muitas marcas. Yolanda Gampel, 2006, ao se referir aos sobreviventes do Holocausto e seus descendentes, diz: os traumas encapsulados são convertidos em restos radioativos que não podem ser transformados em pensamento simbólico, em palavras, e surgem sob a forma de enfermidades psíquicas ou físicas, no próprio sujeito ou nas gerações seguintes. Quando podemos entender sua dor, conseguimos acompanhar os movimentos que ele vai se propondo a fazer. Ele aceita que outra atriz possa fazer o papel que seria de Nora, embora vai tentando transformá-la fisicamente na filha. Raquel percebe essa impossibilidade, se dando conta que não conseguirá desempenhar o papel por mais que se esforçasse. Era impossível. Ele é amoroso quando Gustav reconhece a ela: você é uma boa pessoa, uma ótima atriz. Não leve isso como um fracasso. Bonito ver que ambos podem reconhecer seus limites e encarar a verdade. Uma frase do filme que fala assim: a única forma de errar é não se ouvir.
Com sua aproximação contínua e mais constante, com sua presença, vão podendo ocorrer reparações em vários níveis, como pai, como avô, como amigo e cineasta. As cenas em que brinca com o neto traz leveza e uma sensação de poder viver o que perdeu com as filhas. O contato com o tempo perdido, o envelhecimento. O que mais vale ao se aproximar do final da vida? Slide 9. Aceitar o desespero. Orar não é falar com Deus, mas aceitar o desespero. Essa é uma frase do roteiro de muito impacto. Nora, ao entrar em contato com sua dor, se deprime, sente seus vazios e sabe que são seus. Surge dolorosamente sua humanidade. Agnes capta, pelo afastamento da irmã, que ela não está bem. Existe entre elas uma comunicação muito fina e atenta. Tendo tomado posse da história familiar, ela lê o roteiro do pai e o traz até Nora. O slide 10. Te amo. As irmãs vivenciam uma intimidade típica de quem não teve onde se amparar e assim precisaram muito contar uma com a outra. Com a separação, a família se quebrou, subentende-se que a mãe adoeceu e o pai se tornou ausente. Os pais não puderam conter e transformar as angústias mais profundas de suas filhas. É tocante o afeto entre elas, a compreensão que cada uma pode ter da outra. Falo coisas sobre você que sei que poderá aguentar, e faço coisas que sei que me entenderá. Uma cena que eu acho interessante é quando a Nora pega o vaso que a irmã tinha escolhido e fica tudo bem entre elas. Uma vai podendo aceitar a outra como é. O abraço com a constatação do quanto uma foi importante para a outra. Nora cuidou da infância de Agnes e agora é esta quem lhe ajuda. Lhe oferece seu olhar, sente suas dores, se faz presente, percebe. Você está bem? Fico preocupada quando você não me atende. O olhar vai até a sua casa, em sua busca, recolhe suas sujeiras. Queria que você lesse essa parte do roteiro em voz alta. Ela diz: leia para mim, leia que eu vou te escutar. Escutar com o coração, como nos ensina o Fraeste. O papel do encontro entre duas subjetividades, o encontro entre duas mentes. A subjetividade se transforma no encontro com o outro. Como cada filha viveu as brigas e separação dos pais, o afastamento e a doença da mãe, o lugar de cada uma na família e o suporte que cada uma pode dar à outra. Falam uma para a outra. Você estava aqui e ele não. Você estava lá e eu me sentia segura. Eu te amo. Slide 11. Eu não sou você. Gustav e Nora vivem a turbulência. É uma cena forte da mistura de rostos. Pai e filha, fusão e separação. O que é de cada um? A aproximação do pai, a presença, a vivência que passam a ter promove algo entre eles. As peças são mexidas na vida de ambos e não permanecem no mesmo lugar. Alguma transformação ocorre. Há a percepção que cada um tem seu lugar. Como diz Clarice Lispector, perder-se também é caminho. A força das experiências transgeracionais traumáticas que não puderam ser elaboradas agem continuamente geração após geração. Bengozzi 2000 utiliza o termo traumatismo como herança em situações em que o fato traumático, embora tenha se dado com o progenitor, é transmitido ao descendente sem que nunca tenha sido falado. O que nos impele a afastar de nós mesmos ou nos impede de retornar a nós mesmos? Slide 12. Aceitá-lo como ele é.
Essa cena sinaliza o rumo das elaborações entre eles. Novamente surge a ternura, que também é uma marca do filme, com a possibilidade de reparação e da aceitação de ser o que se pode ser. Gustav, assim como Nora, também fica muito abalado com o que vai vivendo. Sente a turbulência em si e vive a experiência de quase morte. Quando as filhas chegam ao hospital, percebem o pai galanteando a enfermeira. Ambas sorriem uma à outra. Eu entendo a cena sendo falada. Ele é assim mesmo, como se elas falassem, não tem jeito. Parece haver uma aceitação do outro como ele é, o contato com a humanidade. Não se precisa falar tudo, a reparação vai ocorrendo dentro de cada um. Após essa percepção, o filme segue para o final. Quebra-se a casa antiga, constrói-se uma nova, um novo cenário. A riqueza em mostrar que nada fica no mesmo lugar. A cor da casa que muda de acordo com as transformações. O mundo muda, a cor muda conforme nos transformamos, como acontece num processo de análise. O último slide, a nova casa. Sendo o novo cenário, agora mais distante do familiar, o filme pode ser gravado. Nora aceita o papel. É possível inventar algo novo, na aposta de refazer o laço a partir de um outro lugar. E o olhar final de um para o outro pode sinalizar as marcas e as diferenças. Olho e vejo você. E eu vou finalizar com um poema que se chama Traduzir-se, do Ferreira Goulart. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir-se uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? Muito obrigada. E eu finalizo aqui e agora quero ouvir vocês. Então, agora vamos abrir para os colegas, para todos os presentes, para comentários. Eu vou estar vendo quem está chamando, quem está com a mão levantada. Vou dar a largada, Aniele. Ótimo. Então, em primeiro lugar, muito obrigada pela sua presença. Nós temos um prazer muito grande de receber você aqui. Você citou no começo todos os laços que nos unem, então fica uma presença muito viva e com muitas ideias que você foi conseguindo descrever, colocar, e que cada um pode levantar suas próprias impressões. Então, obrigada e parabéns. Eu queria fazer assim um breve comentário, só para agregar mais alguma coisa em tantos detalhes que você conseguiu colocar. Eu gosto sempre de ver um filme quando está aqui para comentar. Eu gosto de ver o título e saber assim o porquê, né? E se é igual ao original, às vezes tem muita diferença, né? O mesmo filme fica com dois nomes, e no caso desse, o nome é o mesmo. É valor sentimental, tanto em norueguês como em português, né? E assim, por que valor sentimental? Como você muito bem colocou,
a casa é um dos protagonistas do filme, né? Gira em torno dela, porque ela agrega e guarda a história dessa família em turbulência. E o valor sentimental que tem é até alguma coisa que você citou, são as experiências que ficaram lá dentro, não são as paredes, o formato, o valor comercial da casa, é o valor sentimental, né? Porque, inclusive, lá dentro ficaram muitas coisas sem elaboração, né? E uma delas, e acho que é mais esse aspecto assim que eu gostaria de colocar aqui, é que esse pai, depois da morte da mãe, ele volta depois de muitos anos de ausência, né? E ele volta, talvez ele tenha se sentido solicitado, porque as filhas ficaram sozinhas, mas ele se depara com muita raiva delas pela ausência de tantos anos, né? E tem uma peculiaridade nele, assim. Ele não consegue falar sobre as coisas. O contato dele é somente através do cinema, com a profissão dele de um cineasta famoso. Então, ele só conseguia propor isso, né? Vamos fazer o filme juntos, porque assim, quem sabe, conseguimos elaborar as nossas dores. E cada um entrou com o que pôde, né? Então, a gente vê. E uma outra coisa também importante é esse recurso usado, o filme dentro de um filme. Por um momento, acho que todos nós pensamos que realmente estava acontecendo tudo aquilo, ela ia cometer o suicídio, ia se repetir essa tragédia na família, né? Mas já era a filmagem, né? E é o recurso que tem da pessoa poder expressar o que de mais forte está acontecendo. E aos trancos e barrancos eles conseguiram alguma coisa, né? Então, era isso que eu queria comentar e falar que eu achei os seus comentários muito bem elaborados, Aniele. Parabéns, viu? Obrigada, Sibeli. Boa tarde, já boa noite a todos. E eu tive a honra de conhecê-la, não a conhecia, e também apreciei demais toda a forma como você foi organizando o pensamento em relação ao filme. Isso foi algo que me chamou bastante atenção. E o que só me ocorreu falar, né, é que quando nos falta todos os recursos, talvez a arte nos salve, né? Então, fica essa condição colocada no filme. E uma vez tive a oportunidade de estar ouvindo, no último congresso que teve, uma mesa sobre a questão do momento do mundo, né, da, da situação mais colapsada de vida, enfim, de recursos psíquicos. E o conferencista, que infelizmente eu não me lembro agora o nome, mas que era do Rio de Janeiro, nós abrimos para discussão e eu perguntei para ele, e aí, qual é a nossa chance, né? E ele disse, a arte. Então, parabéns, obrigada, e realmente o filme é maravilhoso. Eu posso ir falando alguma coisinha aqui também, assim, junto com vocês? Como Pode. então, enquanto alguém vai também
ensaiando aí, eu vou fazer um comentário disso que vocês colocaram. A Cibele falou, achei interessante, né, de que o pai conseguia se aproximar pela profissão dele, né, através da profissão, né, como se ele precisasse de um escudo, né, um homem também muito cheio de defesas. E eu fiquei pensando como eu fui fazendo uma análise, sempre muito com a análise, né? É mais ou menos assim, os pacientes também chegam para a gente do jeito que podem, né? Às vezes extremamente defendidos, conseguindo falar, né, do jeito que é possível, né? Mas era um pai que buscava uma aproximação, né? Por isso que é um filme que eu acho que ele traz a turbulência, mas ele traz a esperança, né? Porque teve uma aproximação e as defesas foram sendo mexidas, né? Eu acho que ele tem um movimento, sabe? E até eu sempre pensava assim, se algum dia eu for conversar de algum filme, né? Eu gosto muito dessa atividade dos filmes. Eu sempre pensava assim, eu quero falar de um filme que tenha transformação, né? Porque eu acho que a gente precisa ir em busca de transformação, né? E esse filme eu senti isso, né? Então cada um se apresenta como pode, com os recursos, né? E, e um ponto também interessante que depois eu fui pensando, né? É um filme que traz muito forte o pai, né? E que a gente está muito acostumado a sempre ter um peso na mãe, né? E nesse filme a mãe saiu de cena, né? E ele fica, o pai é que ficou, e a importância também do papel do pai na vida de uma família, numa estrutura. Então, isso eu achei interessante, assim, eu fui pensando também depois, né? Mas eu queria colocar essa observação que eu acho que é muito rica, né? Bom, Aniele, obrigado, viu, pela sua participação e pelas conversas que estão surgindo aqui. Eu achei muito interessante, vou aproveitar o que a Cibele falou, que a possibilidade desse homem que vivia do cinema era o jeito que ele conseguia, né, de lidar com a própria vida dele e os dramas dele. Aí lembrei de algumas situações. Primeiro eu lembrei de uma entrevista que eu assisti uma vez em algum lugar, não sei se é televisão, YouTube, sei lá onde. Era um lançamento de um livro. Aí a pessoa foi lá fazer uma entrevista com o autor perguntou assim para o autor, mas o que que você pode falar então do seu livro? A pessoa falou, olha, tudo que eu podia falar está no livro, né? Eu achei isso incrível, né? Porque é a via que ele consegue, né, se expressar, lidar com o mundo, né? E lembrei também, por exemplo, do Picasso, pintor, que era, para mim, um dos grandes pintores que a humanidade já teve, né? Mas ele, como pessoa, era terrível. Ele era uma pessoa terrível, especialmente com as mulheres, ele era terrível. Mas você via que fazia uma pintura que trazia um monte de aspectos humanos que sensibilizam as pessoas, tocam as pessoas, mas como pessoa, na vida real, ele era terrível, né? E, e outra coisa que me veio é do filme do Woody Allen, que se chama Outra, que a escritora aluga um apartamentozinho pequeno para ficar isolada da família para escrever. Aí ela começa a escutar que tem no consultório, um consultório ao lado, parede com parede, ela começa a escutar as sessões, né, que vão acontecendo. E aquilo desperta nela a própria reflexão para ela, né, na própria vida dela. Eu achei isso incrível, né? Então, o filme tem uma hora que você colocou uma das imagens que você selecionou, é a mistura do rosto, né, da mãe, desculpa, da filha com o pai, mas nós todos somos Nora, Agnes, Gustavo, né? Todos nós temos, né, essa mãe suicida, todos nós temos tudo isso dentro de nós. E você finalizou incrivelmente com essa poesia do Fernando Goulart, que é espetacular, né? Que mostra exatamente isso. Nós somos tudo, né? Esses personagens todos que o Ferreira Goulart consegue escrever, né? Nós somos tudo, quer dizer, a gente tem um pouco de tudo e a gente vai fazer o que a gente consegue, né?
no nosso caso, como profissional, alguma hora, em algum outro caso que a gente já teve muitas vezes do outro lado, né, deitado no divã, ou as pessoas que chegam, o ser humano faz o que consegue, né? Então, obrigado, viu, Aniele? Sim. Ué, vai falar, Cássia. Eliana, você consegue ler no É, chat? então, no chat tem a Luísa Rossi, que faz um comentário. Não sei se ela gostaria de falar pessoalmente. Ela tá. Luísa? Ela pôs que ela não consegue no momento. Então, se alguém mais quiser colocar, né? Vamos deixar aberto para mais alguém. Quer que eu leia, ó? A Você, Luísa, a Luísa escreveu assim: queria fazer um link que a Cibele, com que a Cibele disse sobre o recurso do pai ser o, ser o cinema para entrar em contato com as dores, etc. Que essa é a maneira dele de dizer para a filha Nora que ele sente e se importa com as dores dela. Apesar dele não dizer, ele pôde mostrar pela arte que ele está de alguma forma conectado com ela. Digo isso porque no filme as irmãs se perguntam como ele sabia sobre a tentativa de suicídio da Nora. Tem uma Bom, ligação, né, Luísa? A ligação se passa, né? E eu, quando peguei também esse vértice transgeracional, como algumas coisas não são faladas, mas são sentidas e são passadas, né? E eu acho que esse pai, ele capta, né, as questões dessa filha e se volta e escreve um roteiro pensando nela, né? Então, existe a ligação, né? Existe o vínculo entre eles. Isso, apesar de todos os afastamentos, mas existe o vínculo, né? E ele volta e ele fica, né? Ele volta para casa. E uma coisa que também, né, eu pensei depois, também é assim, né? Essa casa foi o que permaneceu. Você vê, a casa era do pai, né, e da família dele, e ele podia, com a separação, ele podia ter vendido a casa, ter rompido, mas a casa ficou, né? A casa ficou como um lugar, um continente, né? Eu acho que ela fica, foi o que se preservou. Então, esse pai, de alguma maneira, também sentia que ele tinha que deixar algo ali, né? Então, isso eu achei interessante se a gente olha a dinâmica do filme, né? Ele não mexeu na casa, elas até achavam que a casa não estava mais no nome dele, né? Ele foi embora, mas ele deixou tudo ali, né? Então, acho que eram comunicações, né? É um filme que é isso que eu acho que tem a riqueza. Tem muitas comunicações, né? Assim, muito sutis, não é falado, mas a gente pode ir pensando, né? A gente vai pensando muitas coisas sobre ele, né? bom, Daniele, amiga querida, obrigado por você estar aqui. Acho que foi escolhido a dedo esse filme por você e para você comentar, né? Um filme delicado e eu achei muito emocionante, né? E eu gostei disso que você comparou, né, a psicanálise, né, com essa vivência, a arte, né? E como as coisas podem ser transformadas, né, através disso, né? Porque eu acho que o filme trata em parte, de poder se fazer reparações quando isso é possível, né? Então, num cenário onde podia não ter uma reparação, isso é feito porque a irmã, a Agnes, né, ela acho que faz um papel um pouco de um catalisador ali das coisas quando ela vai fazendo a ponte, né?
e dessa história toda poder ser resgatada, algo ser elaborado, quer dizer, a hora que um luto ele pode ser elaborado, abre espaço para criação, para criatividade, né? Então surge um filme, né? Surge um roteiro e um filme que é muito interessante. Queria te parabenizar, achei muito cuidadosa como tudo que você faz, né? A sua apresentação, os slides, uma coisa muito bacana. Obrigada. Obrigada, Temos mais aqui a Rosa. Obrigada, Aniele. Eu achei incrível as coisas que você falou e a maneira delicada que você traz, né? Todas as observações que você fez. E eu assisti novamente hoje aqui esse filme, e com aquilo que você falou, uma coisa que eu pensei foi com relação, no meu entender, a mensagem que o diretor traz atualizando com o mundo que nós estamos vivendo atualmente, tá? Porque me chamou a atenção que ele põe essa casa que permanece, mas a cor dela tá meio cinza. Então, no meu entender, ele ressaltou de uma forma brilhante o valor sentimental das coisas, a possibilidade de permanência, mas ele deixou essa mensagem, porque ele passou pelas guerras, ele passou pelo Holocausto, ele passa pela possibilidade enorme de perda, né? Quando a gente não consegue fazer os vínculos, a gente não consegue estar junto um com o outro e sentir que o outro quer estar com a gente também, tá? Então, assim, isso foi uma coisa que eu gostaria né, de colocar, né? Porque todas as outras coisas você já trouxe, e os colegas também já trouxeram, tá? Obrigada. Já vai, mas agora a Gabriela aqui. Oi, parabéns pelo comentário. É, eu sou formada em artes e eu acho que, pela minha visão, eu acho que a reparação no filme aconteceu devido à capacidade de discernimento do pai, porque apesar dele estar distante das filhas, ele teve a capacidade de escrever um filme e colocar aspectos que elas achavam que ele não tinha conhecimento até, né? Então, eu acho que quando existe a capacidade de discernimento entre as pessoas da família, eu acho que é capaz de existir essa reparação. E achei o filme assim maravilhoso, o final surpreendente, e eu acho assim que, como ele viu que a filha mais velha sempre teve um papel assim de responsabilidade na família, eu acho que no final ele quis fazer alguma coisa por ela também, que estava faltando ali, né? Porque ela fazia tudo por todos, tanto que ela ela também começou a se sentir muito mal por isso. Então, acho que no final, acho que ele quis fazer alguma coisa para reparar tudo aquilo que tinha acontecido, né? Aqui, Aniele, as pessoas, tem uma outra colega que ela disse que depois que ela ouviu você, o filme passou a ter um outro sentido para ela. E eu queria pegar um gancho também e dizer assim que o que representa essa casa final, né? Uma casa restaurada, que pôde ser visto vários fatores dessa relação, de toda a dificuldade que vinha dessa família e de outras lá atrás, né? Achei muito bonito, obrigado do seu comentário, que foi fantástico. Eu agradeço muito, como sempre, como todos já disseram, um trabalho com muito cuidado, com muito carinho. Obrigada. obrigada a vocês. Eu queria ressaltar uma parte que me chamou a atenção, né? Agora você falando da casa é, tem coisas que não foram faladas, né? Eram só cenas.
Então, por exemplo, a cena da rachadura, até eu destaquei a rachadura, né? Ela chama a gente, né? Assim, né? Já aparece no início. Mas eu não sei se vocês chamaram atenção a cena que aparece aquela marca do crescimento dos filhos, né? Aquela outra cena quase que a gente passa assim meio en passant, né? E que eu chamei como um aspecto amoroso, porque a casa continha também, né? Então era um pai ou uma mãe, né? Uma família que marcava o crescimento das filhas, né? Tinha na cozinha lá os papéis que ainda ficavam lá, né? Parece que um cuidado com aquelas filhas. Então é interessante assim, né? O que é falado, mas o filme traz tudo isso, né? E essa casa que conteve tudo isso, teve muita dor, muitas marcas, mas teve também uma relação que eu acho que é o que esse pai faz esse pai voltar, né? Ele volta a hora que a mãe morre, é como se ele também sentisse que essas filhas precisariam dele, né? Não aparece muito no filme a relação entre esse casal, né? O que que houve, o que aconteceu, mas depois que a mãe morre, ele volta. É como se ele também sentisse que precisaria ocupar aquele lugar, né? E retomar esse vínculo que tinha mesmo com essas filhas, né? Então eu acho que isso vai passando, né? No filme. E eu acho que assim, quando a gente pensa numa análise, né, a gente também, quanta paciência que a gente precisa ter até para que as coisas possam aparecer, voltar, a gente entender, né? A gente precisa de muita paciência, como eu acho que esse filme traz assim, né? As coisas vão acontecendo, mas ao longo de um tempo, né? Eu fiquei com essa sensação, assim, da necessidade de um tempo para que possam ocorrer, né, as transformações. Ô, Niele, eu vou juntar aqui uma impressão com o comentário da Gabriela a respeito do teatro, né? Artes plásticas de teatro. Porque eu tenho a impressão assim que, como o Bob Dylan citou uma vez, que ele achava que ele era um para-raio. Ele captava alguma coisa e punha nas letras e na música, né? E eu tenho essa impressão que quando a gente fala arte salva, é porque eu acho que os artistas eles captam alguma coisa e dão para a gente, né? Agora a gente vai ter que fazer alguma coisa a partir dali, né? Mas eu acho que o artista ele não tem exatamente a elaboração daquilo. Quer dizer, que nem esse diretor aí do filme, ele capta, né, pela capacidade dele, assim, de sensibilidade dele, mas não quer dizer que ele é um cara elaborado, que ele vai ter uma condição de conviver com as filhas. Ele capta aquilo e consegue pôr no papel, né? Então, porque a gente acha que o ator, o artista, o poeta é uma pessoa resolvida, mas não. São pessoas, aliás, geralmente dramáticas e muito complexas e atormentadas, né? Mas eu acho que quando a gente fala, como a Silvana falou, a arte salva, é porque eles dão para a gente, com essa captação que eles fazem, algo para a gente poder também viver e transformar, né? Eu acho que esse é o valor da arte, né? Na minha opinião. Até Quer porque falar? a vida não basta, né? A arte salva porque a vida não basta, né? Aqui também tem um comentário, Niele, da Ana Paula. Ela pôs que ela achou interessante pensar a partir do filme as transformações, a partir dos vínculos, como a função materna está em Nora, não sendo mãe, a filiação de Gusta, e que não pôde ser elaborada, a função paterna e materna em Agnes. Enfim, como diz a Niele, em sua brilhante forma de pensar e elaborar o filme, um filme de transformações que convoca a referência de um setting analítico que se modifica pelas relações. Obrigada ao JEP pela possibilidade de revisitar esse precioso filme, pelo olhar delicado e sensível da Daniele.
Excelente programação para esse fim de tarde. Me despeço alimentada. Muito bonito. A Obrigada. Inês também está para comentar. Eu vou aproveitar e escutar um pouquinho a Inês, olha. Sim, Inês. Daniele, obrigada por estar aqui com a gente, né, numa tarde tão especial, e você com essa sensibilidade que eu acho que eu sou uma das amigas irmãs aí, né? E que a gente vem nesse caminho, te conheço, então não esperava menos, né, de você. E você foi pegando detalhes, assim, né, que parece que o seu olhar, assim, vai contemplando quase tudo, né? Mas são muitos elementos. Mas o que eu queria falar, assim, né, que a gente fala da psicanálise, né, como se parece, né, com a sala de análise, como se parece com tantas coisas que a gente vive no consultório, mas se parece com a vida, né? E eu estou vivendo uma experiência que esse filme me deixou muito emocionada, porque tem a ver com a minha vida, eu acho que com a vida de todos nós, assim, eu acho que mexe muito, né? Todos que assistem devem em algum momento, né, entrar em contato com isso. Eu tenho um primo, que é um dos primos mais velhos, que ele sofreu um acidente de bicicleta. Era um homem muito forte, muito cheio de vida, e ele ficou paraplégico. E quando ele voltou para casa, depois de 6 meses no hospital, tentando, né, reverter, enfim, ele volta para casa e a esposa, ela tem uma demência, perdeu a cabeça e nunca mais retomou. E então ele ficou sem pernas e ela ficou sem a cabeça. E passaram a ser cuidados por cuidadores. E agora, ele me pediu ajuda, né? Ia uma psicóloga lá para falar com ele. E muito recente ele não podia falar, né, sobre nada, que tocasse mais profundamente, né? A não ser falar, da experiência com a mulher. Ele falava muito da mulher. E faz 6 meses, mais ou menos, talvez um pouco mais, que a esposa faleceu. Esse acidente aconteceu, acho que tem 6 anos. Então faz 6 meses que ela faleceu. A partir do falecimento dela, ele começou a escrever uma história da nossa família, que é a família do meu avô paterno. E foi muito bonito, assim, tem sido muito bonito e muito emocionante, porque nós temos a casa onde o meu avô é a sede, né, onde tinha, ainda é, né, ficou uma herança, né, para um dos primos, e nós fomos entrando nessa casa, que era uma casa enorme, né, quando a gente era criança, todos os primos, e essa casa ficou pequena quando a gente vai até ela, né? Mas ela foi ficando de novo tão grande, com tantas memórias que esse primo foi trazendo. E aí ele escreveu um livro. Nós vamos fazer uma festa agora onde a gente vai se reencontrar, porque daí cada um foi levando as fotos. Nós temos o grupo, né? E então revisitar isso, né, foi uma coisa incrível, assim, que uma casa de grandes paixões, de muitos afetos, né, de que nasceram os filhos lá, todos os 11 filhos do meu avô nasceram lá, tiveram partos, tiveram mortes, tiveram muitas brigas, mas essa casa ficou, né, essa herança ficou para uma tia que o filho se suicidou. O meu primo se suicidou com 30 anos. E essa história não aparece nisso tudo que tem sido falado. E eu fiquei então pensando nisso, né? Onde é que fica? Porque nunca mais se falou, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que mais falei, né? Eu era ainda muito, tinha, enfim, né? Foi muito impactante, né? E acho que penso que eu fui uma das pessoas que mais fiz contato com isso por conta da análise, né? Mas então eu queria dizer isso, assim, né? Que a gente vai vendo, né, com essa história toda da família, quantas transformações tiveram e quantas coisas também não tiveram transformações, né? Mas é um filme que me emocionou muito e acho que os seus comentários são incríveis, né? Mas também tinha essa história que eu queria contar para vocês, porque eu acho que tem a ver com a vida, né? Sim, Inês, muito, muito lindo e muito bom, né, que você está junto com ele, né, com toda essa sensibilidade tua para ajudar a viver tudo isso, né?
E eu lembrei que você gosta muito, eu já ouvi você falar do Manuel de Barros, né? Ele não tem uma frase, eu não guardo muito, viu, gente? Se eu não escrevo, eu não guardo, mas eu lembro mais ou menos do sentido, que ele não diz que o quintal da nossa casa é o nosso mundo, não é alguma coisa assim, né? Então, eu acho que a gente volta, né? A gente está sempre voltando para o nosso quintal, para a nossa história, né? Que esse é o mundo, né, que a gente carrega. E acho que você está trazendo isso para a gente, né? É muito bonito você dividir, porque todos nós temos, né, as nossas histórias, as nossas coisas faladas, não faladas, as dores, né? Teria mais alguém que gostaria de comentar mais alguma coisa? Acho que estamos satisfeitos. Foram Eu também estou, viu? Estou muito feliz e alimentada com vocês. Que delícia de encontro e de grupo, né, que vocês têm. Eu já sabia, mas hoje tô sentindo. Aqui de Curitiba, tô perto aí de vocês. Que gostoso. Muito obrigada, viu, por essa oportunidade e essa troca. obrigada a você, Aniele. Prazer. E agradecendo mais uma vez por tudo. Obrigada, eu que agradeço. Um abração, então, para Obrigada, todos Daniele. Um vocês, tá? abraço. Um abraço. Tchau, Obrigada, tchau. Aniele. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, obrigada. Um bom descanso.